E se eu te dissesse que um jovem escravo desafiou o rei mais poderoso do mundo e saiu vitorioso? Como ele fez isso? O segredo está em um simples prato de comida. Vem com a gente nessa história incrível! Bibliajando em Daniel, o jovem que desafiou um rei. Há muitos e muitos anos atrás, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os melhores jovens para a Babilônia para servirem no palácio. Entre eles estavam alguns dos jovens mais inteligentes e promissores de Israel, incluindo Daniel e seus amigos. Nabuco quem? Parece até nome de remédio para dor de cabeça? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Bom, para Israel, ele trouxe mesmo foi dor de cabeça. Foi um verdadeiro intercâmbio forçado. Exatamente. Imagina perder tudo de repente e ainda ter que aprender uma nova cultura, uma nova língua e até uma nova religião. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse, entre os prisioneiros israelitas, alguns jovens da família do rei, e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Então eles tinham que esquecer tudo o que aprenderam sobre Deus? Exato! Era uma tentativa de transformar eles em babilônicos de corpo e alma. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Eita! E agora? Calma! Daniel teve uma ideia! Aí, Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou, e durante 10 dias fez a experiência com eles. Eita! Mas o que tem de errado em comer a comida do rei? Devia ser chique. O problema é que era comida consagrada aos deuses da Babilônia. E Daniel era fiel a Deus, né? Ele arriscou tudo por isso? Sim, ele confiou em Deus e decidiu não se contaminar. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí, o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Rapaz, então é melhor eu comer minha melancia do que hambúrguer todo dia.
Exatamente! Mas o mais importante é que Daniel não cedeu à pressão e permaneceu fiel a Deus. Por isso, Deus deu a ele sabedoria e ele se tornou um dos maiores conselheiros da Babilônia. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. No 2º ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então, mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: Tive um sonho que me deixou muito preocupado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Que o rei viva para sempre. Pedimos que o senhor nos conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Como assim ele não só queria que eles dissessem o significado do sonho, mas que descobrissem com o que ele sonhou? Isso aí, missão impossível. Conte o senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que, se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na Terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. 3 vezes a ordem foi publicada, então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles. Eles mostrassem o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Não há sábios, adivinhos, feiticeiros nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro.
E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. E assim, Daniel contou todo o sonho para Nabucodonosor e o que o sonho significava. E essa é a lição para a gente hoje: ser fiel a Deus, mesmo quando todo mundo diz o contrário. E você? O que faria no lugar de Daniel? Conta aqui nos comentários. E não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente para mais histórias da Bíblia.